noite a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Eu gostaria de dar-vos as boas-vindas aqui a este evento especial que nós estamos a fazer no final das nossas quase tudo Hotel Pitch. Esta foi a primeira série, portanto a primeira série que começou em meados de dezembro e serviu para que os diretores apresentassem os seus hotéis e que falássemos também sobre a temática da hotelaria, sobre os comentários dos clientes, sobre os próprios clientes e no fundo, sobre esta temática que tanto gostamos. Foram 14 entrevistas, todas as entrevistas estão disponíveis no canal YouTube da Quase Tudo, como viram no início, foram estas entrevistas todas, foram nossos convidados o Pedro Pinto, do Corpo Santo Lisboa, a Margarida Castro Vasconcelos, do Aroeira Lisbon Hotel, o Jorge Almeida, do Vidago Palace, o Vítor Santos, do Azor Hotel, a Liliana Conde, do Eva Senses Hotel, o João Monteiro, do The Icons Hotel, o Luís Cruz, do Grupo MH, o Eduardo Peregrino, do Val de Oliveiras, o Gustavo Pedro, do Vitória Sport and Beach, o Pedro Magalhães, do Nau Salgados, do Nas Suites, a Patrícia Correia, do Monte Santo Resort, o Fernando Assis Coelho, do Sydney Santo Tirso, o Joaquim de Souza, do Hotel Caracol, e hoje a última sessão foi com o Francisco Moser, da Discovery Hotel Management. Eu chamo-me Ricardo Silva, eu sou diretor-geral da Quase Tudo. A Quase Tudo é uma empresa dedicada a serviços financeiros, nomeadamente a contabilidade, o processamento salarial e o apoio à gestão, e também tem uma área de consultoria informática na qual somos parceiros Primavera, somos parceiros da Host e desenvolvemos websites e aplicações móveis. Como já vos referi, tenho hoje comigo o Pedro Pinto. Muito obrigado, Pedro. Eu agradeço. E também tenho comigo o Francisco Moser da DHM. Obrigado, Francisco. Eu é que agradeço, Ricardo. Obrigado e boa noite. E obrigado pelo convite. Bom, cumprimento a todos os presentes. Nós, o ano passado, começámos com os webinars também e conversei também na altura convosco, por altura do início do primeiro confinamento, e falámos então nessa altura sobre questões relacionadas com o Covid e com o impacto do Covid na hotelaria e como tinham sido também as medidas apresentadas pelo Governo. De lá para cá, passou um ano. Como é que vocês consideram que foi e está ainda a ser a atuação do Governo face ao setor e as medidas, a forma, a metodologia, por vezes a sensação de falta de planeamento a longo prazo? O que é que vocês dizem sobre esta forma de combater o problema económico que o Covid nos trouxe? Começava pelo Pedro. Olá, boa noite a todos. Agora assim mais, nós estivemos aqui na sala de espera, foi quase tanto tempo como o Sporting para ser campeão outra vez. É aqui uma provocação aos dois Sportinguistas. Ainda não começámos por aí. Mas não, mas era só para termos aqui uma entrada mais simpática do que essa da crise. Ricardo, poxa, essa foi logo aqui, puseste-nos, nós pensávamos que íamos falar de coisas alegres, afinal é só íamos falar de tristeza. O ano passado, é engraçado, tu quando começaste a fazer os webinars, acho que ainda ninguém fazia webinars, pelo menos naquele que eu participei, que acho que foi o primeiro, foi muito engraçado, foi com o Ariel Juve, que estava em Madrid, acho que ainda está em Madrid, e foi muito engraçado porque eram duas realidades diferentes, nós ainda estávamos assim a começar na crise e eles já iam assim a meio caminho, não é? Aquilo já estava um bocado mais complicado do que cá. Eu acho que do ano passado para cá, obviamente, houve muitas coisas que evoluíram, há coisas que melhorámos, não é? Nós na altura, por exemplo, vou dar o exemplo, nós não fizemos o acesso ao layoff, fizemos só depois, posteriormente, em dezembro, para opção própria da empresa. Portanto, eu na altura reclamava que não tínhamos tido apoios, porque não tínhamos ido para layoff e tal, mas a opção era nossa, não calhava ao governo. Entretanto, nós também entramos no layoff e tivemos mais uma série de apoios. Eu vou-te dizer, nesta fase, pronto, ainda estamos a aguardar, eu acho que vai ter que vir aí ele chamou o Bazuca, ou agora já lhe chamou outra coisa qualquer, um nome assim mais estético,
mas acho que pronto, vai ter que vir pelo menos aqui uma vitamina C, daquelas que se põe nos copos, para ver se nós nos aguentamos aqui mais uns meses, porque a coisa parece-me a mim que está muito complicada em relação ao que era. Eu vejo-me, por exemplo, mais negativista em relação ao futuro, não é? Em relação ao futuro próximo, que eu me vi há um ano atrás. Porque se fosse abril do ano passado, eu já dizia assim, isto em novembro já está tudo normal e tal. E agora vejo-me com mais dificuldade. Nas medidas, eu acho que, pronto, as medidas nós achamos sempre que é pouco, não é? Eu vou dar um exemplo hoje, eu quis ter a certeza disto para não vir aqui dizer uma maluqueira que não era verdade. Aqui em Lisboa, como se calhar grande parte de vocês sabem, nós, os hotéis, pagam 1 euro ou 2 euros por pessoa e por dia à Câmara Municipal. Olha, a Câmara que nos desse essa ajuda, dissesse assim, meninos, não paguem isso e tal. Porque nós eu falo por mim, pelo meu hotel, desde abril do ano passado até temos fechado o mês passado, pagámos perto de 30 mil euros nessa taxa, não é um imposto, é uma taxa, não é? Que é assim uma coisa diferente. Isso era uma ajuda que a Câmara nos podia dar a nós. Nós, por exemplo, pedimos o apoio para a restauração, por exemplo, nós temos um restaurante virado para a rua, mas não dá, porque como o restaurante está dentro do hotel e o CAI principal é o hotel, não é o restaurante, não conseguimos ter esse apoio. Mas pronto, não nos parece justo, estás a ver? São pequenas coisas que eu acho que pequenos ajustes que têm que ser feitos, ou devem ser feitos. Se houver aqui alguém que conheça o Presidente da Câmara de Lisboa, passem lá a mensagem para ver se o homem nos perdoa aqui qualquer coisa, porque hoje até telefonámos para lá, nem fui eu, foi até aqui o Nuno Pereira, está aqui hoje também na formação, e às 2, 3 a senhora simpaticamente do outro lado dizia assim, não, mas os senhores têm tudo em dia e tal, aqui muita gente não paga, mas os senhores têm tudo em dia. E isto não é bom, não é? Numa altura como esta que nós falamos nestes apoios, acho que isto era, olha, isto era uma penazinha que caía aqui e caía bem. Dos apoios, eu quero acreditar que eu tenho que vir aí mais apoios, porque senão acho que vamos ter aqui uma situação muito complicada, não é? Para todos os hotéis, para os que têm mais disponibilidade financeira, para os que têm menos, na minha opinião, não é? Francisco, partilhas aqui da opinião do Pedro? Sim, claro, absolutamente. Eu começaria talvez por analisar esta questão de uma outra maneira, que é a seguinte. O turismo e a hotelaria, naturalmente, que faz parte do turismo, mas é o setor mais importante da economia portuguesa. E é um setor que não temos nenhuma dúvida que vai retomar a sua atividade normal e que vai continuar a ser muito forte no peso do nosso PIB, do emprego, das exportações, etc. E, portanto, nós temos que ter a noção de que se deixarmos as empresas serem asfixiadas por problemas normais que vão ter ao nível da tesouraria e ao nível da perca da sua competitividade, provavelmente essa retoma vai ser muito mais demorada e com consequências graves para o país. Portanto, eu diria assim, de uma forma geral, que o turismo tem que ser muito mais acarinhado, eventualmente, do que qualquer outra atividade. Provavelmente eu estarei a ser um bocadinho faccioso, porque é nesta atividade que eu trabalho, mas sinceramente, eu não vejo outras atividades que tenham uma solidez tão grande em termos daquilo que é o tecido empresarial em Portugal. E dou-te aqui outra perspectiva, que é o turismo hoje em dia é um bem de primeira necessidade. Portanto, não me podem também vir dizer que o turismo é uma coisa supérflua. O turismo já não é mais uma coisa supérflua. O turismo é um bem de primeira necessidade que as pessoas necessitam de viajar, precisam de espairecer, precisam de conhecer. E, portanto, isto vai ser... E para dizer o quê? Para dizer que o turismo vai sempre voltar a revitalizar-se e vai ser uma importante atividade económica no futuro. E, portanto, acho que é muito importante que o Governo pense nisso do ponto de vista das ajudas. As ajudas que temos tido têm sido um bocadinho à medida também daquilo que é possível no país, obviamente. Têm dado algumas ajudas ao nível da tesouraria com as questões das moratórias, alguma ajuda ao nível do apoio do emprego, que também acho que é importante, e penso que os hoteleiros, de uma forma geral, têm conseguido também proteger o emprego. Acho que era importante alguma dinamização mais ao nível fiscal das empresas e, naturalmente, que tudo isto, todas estas moratórias, todos estes apoios vão ter que se prolongar no tempo, porque se acabam agora muitas empresas que têm estruturas financeiras muito, muito pouco sólidas, obviamente não se vão aguentar. E se não se vão aguentar, porque se asfixiam em termos de caixa, não é? Que este é o grande problema que temos neste momento, vai ser muito mais complicado para a recuperação do setor. O fim do confinamento e as vacinas são uma luz ao fundo do túnel. Vocês acham que mesmo esta questão da reabertura com diferentes timings nacionais e internacionais ainda vão salvar 2021?
Quem é que responde? Pode ser o Pedro. Podemos dizer sempre esta hora. Não, temos que Se é sempre pensar. o Pedro primeiro, o Pedro vai ficar sempre à frente de mim. Não, nada disso. Pronto, tá bem. Ainda tinha muito que andar para ficar à sua frente. Os mais novos primeiro, ok. Não. Eu, por exemplo, ainda agora, quando vinha para aqui ligar o meu computador e tal, estava a anunciar que a partir da manhã a França tem um confinamento total, não é? Portanto, numa altura em que alguns países estão a uma velocidade e outros estão a outros, uns melhores ou piores, ou se calhar uns estão maus, outros não estão tão maus, não é? É complicado nós estarmos aqui a fazer uma grande futurologia, porque o ano passado, quando nós tentámos fazer isto, a coisa não correu lá muito bem, não é? Chegámos a novembro, fechou tudo e tal, nós, os outros países, nós em outubro até tive a oportunidade de ir a Paris e de facto já estavam eles a começar a confinar tudo, e portanto nós estamos aqui, não sabemos muito bem o contraciclo. Se me perguntares a mim que a vacina é uma coisa positiva e é algo que nos traz alguma esperança, pois obviamente sim, o ano passado nesta altura não a tínhamos, não é? Agora, até se vacinar, aqueles tais 70% da tal imunidade de grupo, até fazermos tudo isso, eu acho que ainda falta um bocado, e por isso é que eu quero-me parecer que até nós temos aqui turistas, não é? Porque mesmo esta questão de nós só vamos reabrir o hotel em maio, mas quer dizer, sem os aviões aqui em Lisboa vai ser difícil termos turistas, não é? Portanto, se, por exemplo, França estiver no confinamento, vai ser complicado. Nós, por exemplo, o mercado francês do ano passado ajudou-nos muito, não é? Mas se estivermos em contraciclo em relação aos outros, os ingleses não vêm, os franceses não vêm, os espanhóis não vêm, os italianos não vêm, quer dizer, aqui em Lisboa ficamos só nós, não é? Aqui em Lisboa, na minha realidade aqui deste hotel, não é? Mas eu acho que, quer dizer, que é uma luz ao fundo do túnel. Agora, como diz um amigo meu, resta saber se é o final do túnel, se é o comboio que vem aí, mas uma das duas coisas há de ser, não é? Sim. Bem, o comboio não vai vir com certeza, eu acho que nós estamos numa dinâmica de retoma, e que vai ser obviamente imparável, agora vai ser muito mais lenta do que eventualmente nós imaginamos. Eu hoje estava a ouvir uma coisa engraçada na CNN, e alguém dizia, e eu escrevi para poder dizer hoje, nobody is safe until everyone is safe. E, portanto, isto basicamente o que significa que nós não podemos estar à espera só que as vacinas corram bem em Portugal, ou corram bem em Espanha, ou corram bem... Não, as vacinas têm que correr bem em todo lado, para que todo mundo, de certa forma, fique minimamente vacinado e que esta imunidade possa funcionar à escala global, porque o turismo é uma atividade de escala global, não é? O Pedro há bocadinho está a falar dos mercados de Lisboa, mas eu tenho hotéis em diversas geografias, nós temos 21 hotéis distribuídos pelo continente e pelos Açores, e, portanto, posso dizer que temos realidades completamente diferentes nestas diversas geografias. Alguns hotéis muito dependentes de mercados overseas, ou seja, de mercados americanos, brasileiros, etc. Outros em que temos mercados mais de vizinhança e outros em que, basicamente, o mercado nacional é suficiente. E, portanto, isto para dizer que a retoma, obviamente, que se vai dar gradualmente e dependendo um bocadinho destas geografias e desta lógica de mercados, mas há a questão das vacinas é absolutamente crítica. E como essa questão está a correr, e partindo do princípio que as vacinas vão ser suficientemente fortes para criar esta tal imunidade, eu estou a crer que o verão de 2020 e 2021 vai ser melhor do que o verão de 2020, nós temos pelo menos esses sinais que recebemos, e que a partir do último trimestre do ano, que efetivamente as coisas vão começar a recuperar, mas a recuperar lentamente. Eu digo lentamente porque, para já nesta primeira fase, nós temos sinais, o Pedro estava a dizer, completamente contrários, porque um dia, por exemplo, a Angela Merkel disse uma coisa, no dia a seguir estava exatamente a dizer o seu contrário, no que diz respeito a restrições. No dia 5 de abril vamos ouvir o Boris Johnson falar sobre a retoma das viagens, que nós estamos todos à espera que seja no dia 17 de maio, nós temos alguns hotéis no Algarve dependentes de 2 ou 3 operadores fortes ingleses que mandam 100 aviões por verão para Faro, e, portanto, estamos muito dependentes destes anúncios e deste vai e vem e desbloqueia, não desbloqueia, para, de facto, garantir que as coisas vão correr bem. E, portanto, esta situação ainda um bocadinho indefinida, obviamente vai complicar a nossa vida no verão, vamos ter que assentar muito o negócio dentro do mercado nacional, mas vamos esperar, obviamente, que lá para o final do ano as coisas comecem a melhorar. Depois, obviamente, que alguns segmentos de negócio vão demorar muito mais tempo, nomeadamente, nós sabemos, o segmento das reuniões, o segmento mais dos eventos. Nós estamos a criar eventos outdoor para que as pessoas, ainda hoje recebemos uma marcação de uma reunião muito interessante
porque os hoteleiros também têm que ter depois aqui estas capacidades de inovação, não é? À medida das suas possibilidades, como é evidente, não é? Se eu posso nos meus hotéis fazer eventos de outdoor, pá, toca a montar um esquema de fazer eventos de outdoor, e nós já estamos a receber reservas nesse sentido, portanto, ou seja, contrariar aqui também um bocadinho o só dizer mal e só baixar os braços com alguma inovação e alguma criatividade. Francisco, abordaste aqui um tema muito interessante que me leva à minha próxima questão. Durante a pandemia, houve várias temáticas que se falaram no setor hoteleiro, nomeadamente novidades. Chegou a ser os hotéis hospitais, hotéis espaços de cowork, a aposta dos hotéis para nómadas. Que medidas destas é que vocês acham que se vão manter? E Francisco, inclusive, já deste aqui mais uma mais outdoor. E como é que vêem o futuro da hotelaria? Agora começa o Francisco. Agora sou eu. Já que o Sporting vai à frente, posso ser eu. Okay. Muito bem. Como é que eu vejo o futuro da hotelaria? Hotelaria é hotelaria. Hotelaria, uma coisa é a hotelaria, os basics, não é? O conforto, a higiene, a limpeza, o serviço, a atenção, as experiências, enfim, tudo isso é absolutamente fundamental. Outra coisa foram os hoteleiros, durante este período, tentaram encontrar aqui soluções, recursos para poder ganhar mais uns cobres e tentar minimizar os estragos. Quero eu dizer com isto que estas soluções de, ora um faz takeaway, ora o outro faz cowork, ora o outro tenta aqui uma solução de reuniões híbridas, etc. Quer dizer, isto não é resolução do problema que nós temos neste momento em mãos. Isto aqui... Podemos estar a falar de uma fatia de receita que pode ser mais ou menos interessante, mas, quer dizer, nós fizemos essas experiências de takeaway, fizemos as experiências de mercearia, de levar a casa, experiências de transformar espaços em cowork, mas agora com a questão da pandemia já não pode ser cowork, já tem que ser home working. Criámos pacotes de home working em diversos hotéis, mas, quer dizer, estamos a falar de um nível de reservas relativamente pequeno e basta consultar e ver, enfim, tudo o que são estudos feitos por aí, internacionais, nacionais, daquilo que são estes nichos de negócio, digamos assim, para perceber que não vai ser disto que nós vamos viver. Isso é uma questão. A outra questão é, a hotelaria vai mudar? Alguma coisa vai mudar? Eu acredito que durante algum tempo haja aqui algumas preocupações que antigamente nós não tínhamos, não é? Por exemplo, food sharing, não é? Antigamente não, agora no passado recente estava muito em voga, a comida para partilhar, etc. Este estilo mais informal e mais terra a terra, enfim, muito utilizado até nos nossos próprios restaurantes, mas a verdade é que há aqui algumas tendências de distanciamento, de higiene, de preocupação de proximidade, etc., que nós vamos ter que ter um bocadinho mais de cuidado. Mas eu acho que no fim do dia, e agora parafraseando o presidente da Accor, que hoje deu uma entrevista muito interessante que eu tive a ouvir, em que diz, pá, as pessoas querem se voltar a divertir, a comer, a beber, a amarem-se, a juntarem-se, e portanto é inevitável. E os hotéis é isto, e portanto eu acho que finalmente a grande inovação vai ser voltarmos ao normal, para podermos fazer aquilo que sabemos fazer e aquilo que os clientes procuram. Olha, eu não podia concordar mais. Eu quando comecei a ver estas atividades do coworking e alugar os quartos hotéis para escritórios, para aquela coisada toda, pronto, isto foi sempre noticiado como se fosse a solução, não é? É um bocado como às vezes é comunicada a questão do takeaway para os restaurantes. Parece que os restaurantes estão todos a sobreviver de takeaway. Quando nós depois vamos perguntar às pessoas, não, toda a gente faz aquilo um bocado por carolice, não é? Por continuar a ter o fogão a trabalhar e tal, mas pouco mais é do que isso. Eu acho que houve aqui muitas coisas que são muito para o espetáculo, não é? Muito para o show-off, não é? Parece que está tudo a funcionar e parece que toda a gente teve a última brilhante ideia de ter 5 quartos transformados. Olha, eu da parte que me toca, Deus queira que o coworking nunca chegue lá ao meu hotel e que a gente volte a ter os 90 e tal % da ocupação que tínhamos ao ano e que eu dispenso essa parte do coworking. Acho que aprendemos todas coisas, ou seja, eu, por exemplo, lá no nosso hotel, nós experimentámos a equipa montes de coisas, né? Umas que não funcionavam, outras funcionavam melhor, outras que, pronto. Mas pelo menos experimentámos, também já não é mau, não é? Portanto, eu acho que rapidamente nós vamos, na medida do possível, voltar ao que é o nosso core business, aquilo que nós sabemos bem. É claro que se calhar há restaurantes que funcionam e que vão continuar com o takeaway, não é? Portanto, também se é uma fonte de receita, eu acho que vai funcionar. Mas, resumindo, em termos de hotel, no nosso caso,
não funcionou, e eu vejo isto, às vezes acho que as pessoas têm um bocado de vergonha de dizer assim, eu até entrei nisto do coworking e isto não funcionou nada, ou entrei nisto do viver dentro do hotel, as pessoas e tal, isto não funcionou nada. E nós temos um bocado de vergonha nisso, temos às vezes avançamos com as coisas, mas depois o resultado não é assim tão partilhado, não é? E às vezes naquilo que nós ouvimos sei lá, redes sociais, uma coisa qualquer, que aquilo é tudo um grande sucesso, quando nós, a grande maioria dos profissionais está aqui e conhece hotéis que têm isso, sabem que aquilo, por isso simplesmente não está, ou pelo menos aqueles que eu conheço, não estão a funcionar. Em relação à hotelaria mudar, dois caretos não mudo, pelo menos na parte do estoque, eu acho que nós estamos a fazer uma hotelaria daquelas que eu gosto, que é apoiada no serviço, apoiada na qualidade, que os clientes se sintam bem, e dois caretos que ela não mudo. Acho que há desafios, mas também, quer dizer, nós reparamos numa coisa, o ano passado, quando reabrimos o hotel, em maio, qual é que era o nosso medo? Como é que os clientes iam responder àquilo tudo? Retirámos tudo do quarto e tal, não é? Não havia papel, não havia não sei o quê, não havia nada disso, para os clientes não tocarem nada. Passado 15 dias, os clientes começavam a reclamar, porque os copos eram de plástico, os talheres eram de plástico, porque aquilo parecia um hospital, e portanto nós rapidamente nos reinventámos e voltámos a dar aquilo que queríamos ao cliente. Agora, é certo que durante algum tempo esta questão da higiene e da segurança, isto vai aqui continuar, não é? Mas quer dizer, eu acho que nós já estamos tão habituados a cumprir o HACCP, a ter, quer dizer, parte do princípio que os quartos são bem feitos, não é? Esta coisada toda, que é só mais um bocadinho, não é? Agora, acho que há conceitos de restauração, se calhar sofrem um pouco, a questão do partilhar a comida, de grupos de 10 pessoas, 15 pessoas a jantar, um jantar de aniversário, uma coisa assim, acho que isso vai demorar mais um bocadinho até as pessoas ganharem confiança. Uma coisa é certa, nós o ano passado via-se as pessoas, quando começaram a ir ao nosso restaurante de novo, depois do confinamento, as pessoas iam cheias de medo, perguntavam qual é que era o produto químico, qual é que era isto, e nós, hoje em dia, nós vemos o à vontade que temos quando vamos a qualquer lado consumir. Eu, quando chegava a casa o ano passado, eu não sei, vocês vão se rir quando eu disser, lavávamos aqui os sacos de arroz com água e um bocado de vinagre, não era assim uma mistura, e lavávamos aquilo tudo, porque os sacos de arroz vinham todos infectados. Hoje em dia, não estou a dizer que não se tome precauções, mas vai ser diferente. Mas eu acredito que a hotelaria, como nós a conhecemos, aquela qualidade, vai estar aí, não é? E as pessoas vão exigi-la de novo, não é? Ricardo, só mais uma nota, posso só aqui juntar mais um pensamento que tem a ver um bocadinho com esta evolução do nosso setor. Há uma coisa que obviamente não vai parar, não é? Nós temos uma evolução tecnológica na hotelaria e que esta pandemia de certa forma veio acelerar, ou seja, tudo aquilo que são sistemas touchless, tudo que são sistemas de pagamentos automáticos, tudo que sejam sistemas de check-in online, tudo isso. Isto são muito boas notícias para a hotelaria e eu vou só dar aqui a minha visão relativamente ao tema. Embora eu seja grande defensor do serviço e da proximidade com os clientes e de uma experiência cada vez melhor junto a um cliente, quanto mais automatizarmos isto, e isto está a acontecer neste momento, nós estamos, no nosso caso concreto, nós estamos a criar sistemas de check-in online em todos os nossos hotéis, estamos neste momento a fazer esse rollout. Isto vai significar o quê? Vai significar que os meus colaboradores não significa que os vou mandar embora. Exatamente ao contrário. Eu vou pegar neles e vou-lhes criar aqui um conjunto de tarefas diferentes daquelas que seja apenas a burocracia do check-in e do check-out para ter um maior acompanhamento junto dos clientes. E, portanto, se falarmos um bocadinho de tendências da hotelaria pós-Covid, estamos a falar também um bocadinho nisto. Estamos a falar provavelmente de hotéis sem balcão de recepção, porque já não se justifica ter um balcão de recepção. Para que temos o balcão de recepção se o check-in e o check-out é feito automaticamente, se o cliente quando vai para o hotel já tem garantia de pagamento, e portanto aquilo que ele precisa se calhar é sentar-se no bar e tomar uma taça de champanhe com o cliente, com o empregado ou com o colaborador que lá está, em vez de ser um recepcionista, é um guest ambassador e que faz múltiplas funções e que está muito mais preocupado com o bem-estar do cliente que propriamente com a tarefa administrativa associada ao check-in. E portanto este tipo de evolução é uma coisa que eu acho que é positiva neste setor no pós-pandemia, digamos assim. Era só para juntar mais esta pequena nota. Obrigado. Eu quero só adiantar que eu sou completamente contra isto tudo. Quem me conhece e está aqui a ver sabe que eu abomino tudo o que seja isto, check-ins digitais e coisas. Mas atenção, não ponha em causa que não seja boa ideia. É só uma declaração de... Não, Pedro, aquilo que eu defendo é a eficiência nas tarefas administrativas para ter mais eficiência nas tarefas emocionais. Eu sei, mas eu não ponho isso em causa. Aliás,
Eles lá muitas vezes desafiam-me uma série de coisas com os check-ins e com aquela coisada toda, e eu tenho sempre o medo atroz de deixar até lá as pessoas. Nós, antes da pandemia, nós com 75 quartos éramos 89, não é? E 89 pessoas a trabalhar no hotel, claro. E eu tentei sempre que nós fugíssemos ao máximo deste género de coisas. Mas se calhar vamos também acabar por ser vencidos nisto, não é? Ou seja, se começarmos a ter muitos clientes que fazem esses pedidos, depois obviamente também alteramos, mas pronto, mas entendo e percebo perfeitamente esta questão da produtividade, ou seja, da pessoa naquele tempo que está ali a perder, de facto, poder fazer uma coisa bem mais interessante do que estar a passar scanners de passaportes, não é? Isso. Sem dúvida, sem dúvida. Eu, por acaso, mais à frente tenho uma pergunta para vocês sobre o serviço personalizado que vocês gostam e eu sei que é uma temática que vocês gostam. Agora tinha uma questão sobre os comentários e a importância dos mesmos, que foi algo que abordámos durante as várias entrevistas. E eu tenho aqui, das 14 entrevistas que fiz, tenho esta sensação. Nos bons comentários, estavam sempre palavras como qualidade do serviço, o conforto, o elogio aos hotéis, à gastronomia e, sobretudo, ao pessoal, que eu acho que foi sempre o fator que foi mais valorizado nas diversas opiniões de excelente que íamos demonstrando. Além do pessoal, vocês consideram que são estes os fatores mais importantes? Eu, da minha análise de palavras, vou-vos dizer o que é mais importante no meu hotel. Eles falam muito dos gelados, falam muito dos walking tours, falam muito das pessoas, falam muito, pronto, nós temos alguns KPIs que aqui o Dr. Moser, quando eu trabalhava com ele, me picava os miolos todas as terças. É só nos hospitais, pô. Não, mas, e portanto, e o que é que acabava por acontecer? Eu fico sempre com estes KPIs, né? Nós temos muitos KPIs que estão relacionados com isso, ou seja, eu só considero, por exemplo, no nosso caso, no nosso hotel, um comentário positivo quando o comentário vem com o nome de um colaborador. Só diga assim, o hotel é fantástico, as pessoas são muito simpáticas. Para nós não é positivo, porque não se consegue demonstrar, para nós, atenção, não se consegue demonstrar aquela pessoa, não é? Aquele extra mal que as pessoas devem fazer. Quero também só relembrar que nós estamos no top 5 dos hotéis mais comentados online na Europa. Portanto, isto é uma coisa que funciona. Aquela tal nuvem de ideias que tu estavas aí a descrever, mais ou menos, né, as coisas mais importantes, de facto aparece sempre qualidade, o serviço, isso. Pronto. Mas quer dizer, mas também mal feito fosse o hotel que isso não aparecesse, não é? Não é? Um tipo, se está num hotel desses que não aparece nada dessas coisas, o que é que um tipo está lá a fazer como diretor? Tem que se vir embora, não é? Tem que arranjar lá alguém competente para fazer isso. Mas isso eu acho que é essencial, essa questão do serviço e da qualidade. E atenção que eu aí fui sempre muito influenciado pelo Francisco Moser, sempre, não só no tempo que trabalhei diretamente com ele, que ele era meu diretor mesmo, né? Portanto era o diretor de operações, era diretor de um dos hotéis do grupo, mas também quando era só diretor de um departamento e passava exatamente as mesmas passas do Algarve para manter sempre a qualidade. Isso foi sempre uma coisa que ficou até hoje. O Pedro foi um bocadinho modesto na sua resposta, porque eu sei que o Pedro tem montado no Corpo Santo Hotel todo um sistema que de facto monitoriza e garante que os comentários e os reviews estão sempre no topo e tem conseguido manter o hotel do Corpo Santo em número 1 em Lisboa durante largos meses, nem sei se é um ano já, mas provavelmente sim. 3 anos, faz para daqui a 15 dias. Então, de facto, muitos parabéns. Sim, mas isto, olha, esta rapaziada toda, nos tem aqui a câmara desligada, mas está aqui muita gente lá do hotel, podem levantar o bracinho e dizer que são vocês, até para os outros saberem quem é que são, não é? E se não levantarem, depois também levam logo. Ok. Ora bem, a minha visão aqui em relação ao tema dos comentários, dos reviews, etc., portanto, isto eu acho que é absolutamente consensual, acho que não há dúvida nenhuma que a questão da monitorização dos reviews deve ser a tarefa número 1 de qualquer responsável por hotel, porque no fundo acabam por ser os próprios reviews que comandam toda a dinâmica e toda a política interna dentro de um hotel. Eu vou dar um exemplo muito simples. Quando nós estamos no final do ano a trabalhar nos nossos orçamentos e a trabalhar nos nossos planos de investimentos, aquilo que vai determinar as prioridades dos nossos planos de investimentos, naturalmente, são os comentários que têm mais incidência negativa em alguns dos aspectos, sei lá, desde o pequeno almoço, a experiência no quarto, ou a experiência de check-out, enfim, qualquer uma dessas situações
Se nós vimos que há diversos afunilamentos ou diversas insatisfações em qualquer um dos processos, naturalmente, e que os clientes falam, que nós temos que considerar em termos de planos de investimentos ou mesmo em termos operacionais. E, portanto, naquelas reuniões matinais que se fazem com as equipas, etc., acho que é fundamental todos os dias nós percorrermos aquilo que são os comentários dos clientes, debatermos sobre isso, tentar perceber o que é que correu mal, o que é que correu bem e resolver o problema. Isto acho que é absolutamente básico e ninguém tem dúvidas sobre isso. Acontece que os comentários têm sempre, muitas vezes, algumas influências que nós não controlamos. Existem aquelas influências que nós controlamos, estão muito diretamente ligadas ao serviço e à parte mais operacional, e temos um tipo de comentários que tem muito a ver com circunstâncias que nós não controlamos, quer sejam das próprias instalações, que podem ser objeto ou não de investimento, quer sejam até do próprio enquadramento do destino. Há muitos clientes que utilizam os comentários dos hotéis que é para falar de qualquer coisa que nós não temos rigorosamente nada a ver. Ou porque o autocarro demorou muito tempo, ou porque o táxi ficou parado não sei quanto tempo, ou porque a vinda do aeroporto foi caótica, ou por coisas que no fundo, o que é que vão trazer? Vão trazer uma má experiência ao hóspede e ele não tendo mais nenhum sítio onde poder reclamar, reclama dentro do hotel. E, portanto, é muito importante nós monitorizarmos isto, acompanharmos, saber destrinçar aquilo que é relacionado com o nosso próprio serviço e que é relativo ao destino, mas mesmo aí, em destinos pequenos, enfim, em localidades onde nós conseguimos controlar melhor a movimentação local, nós até podemos influenciar, de certa forma, algum tipo de melhorias. Mas, enfim, para resumir, absolutamente crítico nós termos os comentários, todos eles respondidos, todos eles monitorizados, e, se possível, antecipar os comentários. E para isso, enfim, só instalando um bom sistema de CRM dentro do hotel ou tendo as pessoas muito atentas. Em hotéis mais pequenos é possível fazer isto de forma mais humana, digamos assim. Em hotéis maiores nós temos que nos socorrer de algum tipo de tecnologia, mas que seja possível nós, de certa forma, percebermos qualquer coisa que não tenha corrido bem dentro do hotel e anteciparmos ao comentário, tentando resolver o problema logo ali dentro de casa. Portanto, isto, digamos que é a situação ideal. Por outro lado, vai de encontro àquilo que o Francisco acabou de dizer, é que realmente os comentários menos bons que foram abordados durante as entrevistas estavam sempre, na sua maioria, estavam relacionados com esses tais fatores externos, ou fatores externos ao hotel, ou mesmo de circunstâncias da própria pessoa. Como é que nestas circunstâncias é possível fazer algo para melhorar, por exemplo, se a pessoa está chateada com uma determinada situação externa ao hotel, como é que é possível fazer algo para melhorar este comportamento? Quer dizer, Pedro, desculpa lá, eu vou seguir aqui a resposta. Eu acho que há coisas que nós não conseguimos fazer, porque o casal está chateado um com o outro, e vão reclamar em cima do hotel porque aquilo não está a correr bem, e isto é um bocadinho difícil de nós percebermos. Mas eu acho que é possível, com um serviço atento e com um serviço de proximidade, nós conseguimos antecipar a insatisfação de um cliente. É possível. Primeiro, acho que cada cliente é um cliente e, portanto, nós temos que também ter a consciência de que, apesar de termos procedimentos internos, nós devemos ultrapassar esses procedimentos se for no sentido de resolver um problema do cliente. Não sei se estou a fazer entender. Quer dizer, quando os hotéis têm demasiadas regras e demasiados procedimentos, nós estamos a correr um sério risco de criar muita insatisfação. E, portanto, nós devemos ter regras e procedimentos a funcionar, mas elas devem ser ultrapassadas e quebradas sempre que necessário para atender e para satisfazer um determinado cliente. Portanto, esta flexibilidade é absolutamente crítica. E depois, esta proximidade tem que ser uma proximidade genuína. Nós temos que ter pessoas disponíveis que acompanhem os nossos clientes e que percebam que, de facto, as coisas estão a correr bem ou não estão a correr bem. É a única forma que eu vejo. Num plano mais elevado, mais ao nível do management do hotel, nós sabemos que muitas reclamações têm a ver com investimento. E sabemos que a classe empresarial geral, não quero estar a particularizar, mas a grande maioria das empresas, os empresários, os donos de hotéis, isto é uma indústria muito atomizada, que está muito dividida em pequenas e médias empresas, não têm disponibilidade para investir. E, portanto, se não têm disponibilidade para investir, e na hotelaria há uma regra básica, que é uma percentagem sobre os resultados, ou sobre as vendas, neste caso até nos contratos de management com grandes grupos hoteleiros, uma percentagem das vendas tem que ficar obrigatoriamente cativa para investimento,
diga-me quais são as empresas em Portugal que fazem isto. E, portanto, o que é que acontece? O produto começa-se a deteriorar. Se o produto começa a deteriorar, naturalmente que as instalações vão ficando com pior aspecto. Isto é uma atividade de investimento intensivo e que, obviamente, vai criar insatisfação, vai criar menos competitividade, vai fazer baixar o preço, enfim, tudo aquilo que vocês sabem que acontece e que nós, enquanto gestores, devemos exigir e evitar, obviamente. Pedro? Olha, eu concordo também, acho que, pronto, nós na abertura do nosso hotel, nós tivemos 23 dias com um gerador elétrico que nos alimentava 24 horas por dia. E isso fez com que nós nos reinventássemos e que tivéssemos constantemente a pedir desculpa para os clientes, olha, desculpe lá isto, ou desculpe lá aquilo e tal. E houve um dia, acho que foi 8 de setembro, ou coisa do género, o gerador foi abaixo, morreu mesmo, e nós tivemos que enviar 8 clientes que estavam connosco para outro hotel ali ao pé de nós. Também um belíssimo hotel, que é a Pousada de Lisboa, e que nessa altura o João Neves, que é o diretor ainda hoje, me ajudou muito, porque sem fazer perguntas, colocou lá os clientes e pronto. E nós fomos habituando, ali o nosso ADN foi crescendo e fomos habituando a, quando a coisa corria mal, pedíamos desculpa. Mas é uma desculpa genuína, que as pessoas veem mesmo que aquilo é mesmo a sério, não é? E eu ainda hoje, as pessoas ficam muito espantadas quando querem reclamar e quer falar com o diretor, e o diretor aparece, não é? Isso é uma coisa que as pessoas gostam, não é? Porque às vezes nós também nos refugiamos um bocado, sei lá, o ar-condicionado não funciona, é um bocado o que diz o Francisco Boza, não é? O ar-condicionado deixou de funcionar, não é? Pronto, está velho, não se mudou os filtros, seja lá o que for. E de repente, é assim, o que é que o cliente quer? Então está variado, o patrão não compra um novo, mas também não pode ser essa a postura, não é? E nós, uma das coisas que temos no hotel, apesar do hotel obviamente ser novo, temos muitos problemas, como qualquer outro hotel. O que tentamos sempre fazer muito é esta questão do acompanhamento, não é? Eu sou muito chato nisso e estou sempre a perguntar, não é? O que é o cliente? Mas o que é que o cliente não sei o quê? Mas porque é que ele reclamou? Mas porque é que ele fez aquele comentário, não é? Eu não consigo aceitar que um cliente está connosco, ou que chegou, ou coisa qualquer, que nós não tentemos saber o que é que podíamos fazer melhor, não é? É claro que isso é um problema, não é? Pronto. Há um lado informático, nós temos uma série de programas que utilizamos, inclusive o Review Pro, que acho que é um dos gestor de comentários que quase todos vocês aqui têm, ou têm conhecimento. Agora, o nosso maior desafio continua a ser as pessoas, não é? Nós não termos medo de perguntar ao cliente o que é que se fez, não é? E nós somos, nesse aspecto, não temos vergonha, não é? E estamos sempre a ir para a frente. Qual é que é o problema deste sistema? Precisa de pessoas. Sem pessoas não funciona. Pronto, não é? E, portanto, o que é que acaba por acontecer? Não pode ser só uma pessoa a perguntar, tem que ser várias pessoas, não é? Nós também temos um programa que fazemos a gestão dos comentários dos clientes dentro do hotel, que é o No Cross. Também utilizamos muito, e onde estamos constantemente a inserir informação. O cliente reclamou que a televisão não funcionava assim muito bem. Tem que ir lá alguém, tem que ir, não é? Não há, isto não é negociável, não é? Tudo o que o cliente reclama, faz um comentário, uma coisa qualquer, não é negociável. E exatamente aqueles exemplos que até o Francisco Moza estava a dizer, um casal que chega, que correu mal, não sei onde, não sei o que dá. Nós temos situações em que, se nós notamos que a coisa não está a funcionar, devemos intervir, ou com um VIP, ou com uma coisa qualquer, quer dizer, e isso é uma coisa que desde o início nós implementámos lá no hotel, e foi muito complicado para as equipas aceitarem isso assim, que era, podiam decidir, não é? Eu quero oferecer não sei o quê, quero oferecer, desde que justifique, para mim pode oferecer, não tem problema nenhum, não é? Desde que isso traga mais-valia para a empresa, e traz muitíssimas vezes, não é? E isso é que é importante. Portanto, eu acho que é esta questão aqui dos comentários negativos, como é que nós os gerimos? É desta forma, quer dizer, ir atrás dos clientes e muitas vezes até sendo chatos, não é? Às vezes até sendo demasiado intrusivos e tal, podemos correr esse risco. Mas se calhar por cada comentário negativo que temos, dizer assim, eles são muito chatos, estão sempre a perguntar como é que as coisas estão. Temos, se calhar, os outros 99 clientes e assim, estes tipos são os tipos impecáveis, estão sempre preocupados connosco. E isso no nosso caso, tem funcionado bem, não é? Porque não é por acaso que nós conseguimos ter a satisfação que temos, não é? E lá está, leva-me então à questão em que ambos partilham a mesma ideia da valorização do serviço personalizado. Eu recordo nas vossas entrevistas, referiram que o serviço personalizado é aquilo que faz com que o hóspede volte a ficar alojado no vosso hotel. A minha pergunta é uma dificuldade acrescida estar sempre a inovar e a encantar o cliente para ele regressar, ou isto é uma tarefa fácil? Fácil não é, de certeza. Força, Pedro.
Olha, Ricardo, eu se calhar, eu até te dizia, mais do que valorizar lá a experiência do hóspede e tal, eu acho que a coisa começa por valorizar as pessoas que trabalham lá na empresa, porque nós às vezes esquecemos um bocado disso. Nós às vezes, pronto, queremos os comentários online, queremos que tudo corra bem, queremos não sei o quê, mas depois, pronto, as equipas às vezes não estão, não é motivadas, não é só questão da motivação, não é? É de facto sentirem o hotel, ou grande parte das pessoas sentir de facto o hotel como deles. Agora, a questão do serviço, eu, por exemplo, vou-te dizer, eu, por exemplo, sou muito influenciado nisso, não é? Mas eu trabalhei num hotel que tinha uma estrela Michelin, um restaurante, que era a feitoria. Eu, por exemplo, das pessoas que mais me influenciou em termos do pormenor, era o João Rodrigues, que era o chefe da cozinha. Porquê? Porque aquilo não havia uma batata que não fosse a batata não sei o quê, que vinha não sei de onde e que era especial corrida. E, portanto, mesmo no que era uma batata frita, aquilo tinha uma essência por trás da batata frita, não é? E, portanto, eu trouxe muitas dessas coisas. E depois, nessa questão, naquilo que ali implementámos no hotel e na questão da inovação, nós estamos, de facto, sempre a encontrar coisas para os clientes terem ideias novas, terem coisas novas. Fazemos investigação para isso, muitas coisas temos ideias, mas não consigo desassociar a experiência positiva dos clientes e a qualidade do serviço das pessoas que o prestam. Porque a questão dos procedimentos para nós é muito importante, e nós temos procedimentos, temos uma série de coisas, mas eu gostava muito é que as pessoas de facto tivessem a confiança, as pessoas, os colaboradores do hotel, tivessem a confiança de tomar as decisões, de tomar não sei o quê. Olha, lá os meus já sabem como é que a coisa funciona. Se um tipo decide mal, é preferível decidir mal e levar na cabeça do que não decidir, porque aí é pior. Portanto, este é sempre o tom de motivação que nós passamos para ali. E o que é facto é que nós andamos sempre atrás de serviço, e o serviço para nós tem muito a ver com essa entrega total e imediata. Tenho o caso aqui do Nuno, do Pedro, que já passaram dias no hospital com clientes, com não sei o quê, e isso é mais do que um procedimento, não é? Isso é uma forma de estar na vida, percebes? Eu acho que é muito por aí, mas estou muito focado nisso. Aliás, sempre fui, outra vez, muitas influências dos diretores executivos que eram muito sempre focados nisso também, não é? E eu acho que quem vem da restauração, como eu venho, e como também o Francisco vem, acho que traz esse apor especial, não é? Porque cada cliente é um cliente, não é? E isso eu acho que isso é uma coisa muito bonita, que acho que grande parte das pessoas que vêm da restauração sentem isso de uma forma diferente quando chegam a diretores de hotel. Quer dizer, os competentes. Acho que o Pedro focou aqui um ponto fundamental, que é precisamente esse. Portanto, nós, eu digo, este meu credo há muitos anos, nós temos que funcionar dentro aqui de um círculo virtuoso que são os clientes, os colaboradores e os acionistas. E, portanto, o diretor do hotel compete a satisfazer estes três públicos, digamos assim, com o mesmo nível de empenho e de entrega, e não é fácil, não é? Porque todos eles têm vontades e quereres absolutamente contraditórios, porque os clientes querem umas coisas, os colaboradores querem outras, os acionistas querem outras, e estas coisas são difíceis de equilibrar. Mas pronto, basicamente, para falar da satisfação do cliente, ela está intimamente ligada, naturalmente, à satisfação do colaborador, porque uma coisa não funciona sem outra. Portanto, quanto a isso, não temos nenhuma dúvida. E depois há aqui um outro tema que ainda é mais crítico na nossa indústria, que é a consistência. Eu acho que, pelo menos, se nós conseguirmos garantir consistência de serviço ao longo do tempo, que é dos maiores desafios da nossa indústria, não é? Porque um dia está o Zé e outro dia está o Manel e eles fazem as coisas de uma maneira completamente diferente e criam uma experiência completamente distinta do hóspede. Eu não estou a dizer que eles não devam ter a sua própria autenticidade, porque tem que ter. O Manel é diferente do Zé e, portanto, acho que cada um pode ter aqui uma postura um bocadinho diferente, mas há, digamos, uma linha mestra que deve orientar o serviço. E acho que a experiência do cliente tem muito a ver com isso, tem muito a ver com a consistência que nós lhe damos. E depois, atrás disso, se nós temos uma equipa fiel à nossa empresa e que são sempre os mesmos colaboradores, a inovação vai aparecer naturalmente. Porque quanto mais especialização nós vamos tendo, mais as pessoas vão tendo ideias para ir melhorando aquilo que fazem. E, portanto, quando a inovação vem de baixo e não de cima, não é? Nós lemos coisas e vimos estudos feitos pelas escolas hoteleiras internacionais e vimos debates de hoteleiros, etc. Mas as melhores inovações não vêm daí. As melhores inovações vêm de baixo, que é as pessoas que estão constantemente em contacto com os clientes e dizem, este cliente o que quer não é isto, é aquilo. E, portanto, se é aquilo que as pessoas querem, se é um passeio a pé com o diretor pelo não sei por onde, ou se é um passeio de bicicleta a motor na floresta, não sei de onde, enfim,
há múltiplas atividades que podem ser feitas e iniciativas que podem ser feitas, quer indoor, quer outdoor, quer dentro daquilo que nós achamos mais adequado, que muitas vezes vem da própria equipa. Eu acho que se nós conseguirmos, como diretores de hotel, criar as condições para que essas coisas aconteçam, estamos a fazer bem o nosso trabalho. Se formos daquele género diretor de hotel impositivo, que cria regras, que não dá espaço para trabalhar, pronto, não vai ter muita sorte, porque vai haver inconsistência. Quando sai e fecha a porta, as pessoas não têm o mínimo de lealdade e, portanto, vai sempre estar a correr atrás do prejuízo. Muito bem. Estava aqui a ver uma outra questão que foi colocada durante as entrevistas, foi as vossas próprias experiências quando vão a hotéis. Nomeadamente, uma sensação com que eu fiquei, não só das vossas, mas dos diretores em geral, é que quando vão em férias e ficam alojados noutros hotéis, isso também serve como estudo, ou seja, alguns diretores referem até que tiram algumas ideias de serviço e de procedimentos que são feitos para depois tentar adaptar no seu próprio hotel. Um hoteleiro é sempre um estudioso, está sempre à procura de novidades e quando vai a outros hotéis também procura essas mesmas novidades? Pedro? Vou eu, pronto. Os bons sim, não é? Porque isto não basta só termos sorte, não é? Nós também temos de trabalhar um bocado para ter sorte, não é? Quanto mais trabalhamos, mais sorte temos. Porque nós, às vezes, o que é que acaba por acontecer? É importante, eu faço disso de regra para mim. A minha competição, quase toda aqui de Lisboa, que me faz mesmo competição no hotel, eu conheço, pode não ter de lá ter estado propriamente dito, mas conheço-a de visitar. Isso eu acho que é importante. Eu espero bem que nós não tenhamos que ir de férias para irmos estudar a concorrência e ter ideias. Porque, concorrência quer dizer, outros hotéis, não é? Eu, por exemplo, eu faço isto aqui, não é? E faço isso muitas vezes. Conheço muitos hotéis e tento ao máximo estar informado nisso e desafiar as pessoas que trabalham comigo para irem também visitar os hotéis. Visitar os hotéis, quer dizer, não é preciso lá ficar, não é? Há coisas que nos saltam à vista, não é? Nós entramos no hotel, não há ninguém à porta, não há ninguém não sei o quê, não, nós andamos com... Eu não vou dizer onde, mas aqui há uns tempos, aqui num hotel em Lisboa, fico com uns amigos meus holandeses, que é o Michel van der Croft, e nós entramos para o hotel, eu fui mostrar um hotel que é um hotel que eu adoro, em termos estruturais eu adoro. E no final diz-me assim a mulher dele para mim, mas o Pedro também é diretor deste hotel. Eu assim, não. Eu assim, então, mas porquê? Que você conhecia as coisas todas, fomos aos sítios todos, e isso é um mau sinal, não é? Agora, eu continuo a investigar todos os dias a ver coisas. Agora se me perguntares a mim, Ricardo, sei lá, hotéis, coisas que eu gosto de ver noutros hotéis. Pesquiso muito online, não é? O que é que os clientes dizem? Os clientes são os nossos melhores informadores, não é? Nós vamos online ou escolhes, sei lá, os 10 melhores hotéis de cidades, tipo Barcelona, porque é uma cidade parecida connosco, Madrid, coisas assim. Tu vais lá ver o que é que eles fazem de melhor e tu consegues ter essa informação e consegues perceber também quais são as coisas que eventualmente funcionam no teu. Mas esta questão das visitas da concorrência é importante. Eu digo sempre isto, é engraçado. Nós temos muito poucas visitas ao nosso hotel, não é? Eu gosto sempre, no meu competitivo set, agora não, somos nós o primeiro, mas eu quando não era o primeiro, trabalhava num hotel que não era o primeiro, no meu competitivo set tinha sempre o melhor hotel da cidade, porque aquele é aquele que eu quero ser. Quer dizer, isto é uma questão de mentalidade, isto não é nem é uma questão, atenção, para quem não me conhece, pensa assim, este tipo é um arrogante e tal, não tem nada a ver com isso, tem a ver. Aquilo é uma questão de mentalidade, aquilo não é o teu objetivo, mas aquilo é uma coisa que tu deves observar, porque quem vai à frente e está à tua frente necessariamente é melhor do que tu. E isso é uma questão também de humildade, nós percebemos como é que nós podemos evoluir. Eu faço muito isso, não estou à espera de ir de férias para ver. É claro, se me perguntas a mim de férias, ando lá a ver coisas, isso ando, mas ando muito low profile, não é? Eu lembro uma vez, fui para Bali com os meus patrões, fomos lá receber uns prémios destes, que agora toda a gente diz que se compra os prémios e tal. Nós fomos lá receber um destes prémios que toda a gente compra. Só ganham alguns, mas toda a gente compra. E nós fomos lá. E às 2, 3, aquilo é engraçado, está com uma pessoa que é dono do hotel, mas que não é hoteleiro, não é? Mas que é dono do hotel, e que tem uma percepção do que está a acontecer e eu tenho outra percepção. É muito engraçada essa conversa, não é? Porque ele, ao pequeno almoço, achava que aquilo não funcionava assim tão bem, e eu dizia assim, não, isto funciona assim por causa disto e disto. E ele dizia, então assim faz sentido, não é? Pronto. E isso é engraçado ver essa parceria, mas acho que é muito importante nós viajarmos, e acho que ninguém deixa, quando é hoteleiro, ninguém deixa de, sei lá, de observar os outros, não é? Eu faço muito isso.
Olho crítico. Sim, talvez. Olho crítico não é ser mau. É Positivo. olho crítico é observar o que os outros fazem bem, isso é o que a gente deve fazer, né? Porque o que os outros fazem mal, isso é um problema deles. Francisco. Sim, a minha opinião vai muito nesta linha, quer dizer, o benchmark é uma disciplina que faz parte do nosso dia-a-dia e nós temos que ter a humildade suficiente para olhar por aquilo que os outros fazem, tentar retirar as melhores práticas, em muitos casos até imitar de uma forma não totalmente copiada, mas nós sabemos que hoje em dia também já não se inventa nada, as coisas já estão muito inventadas, já estão muito trabalhadas. Os grandes grupos hoteleiros já têm muitas soluções pensadas. Hoje em dia nós olhamos para as grandes marcas internacionais e vimos que eles estão completamente distribuídos já por pequenos nichos de negócio, pequenos. Posso dar um exemplo muito rápido do Grupo Accor, que ainda agora lançou, agora talvez aqui há 1 ou 2 anos, a marca Joe Joe, um bocadinho na linha do alojamento local, dos hostels, etc. E portanto eles desde um Sofitel ou de um Pullman até um hotel, enfim, de Fórmula 1 ou Ibis ou este Joe Joe, etc., têm toda uma gama de ofertas muito, seja lifestyle, seja hotel de eventos, seja hotel de conferências, seja um hotel mais de cidade, enfim, tem todo este tipo de portfólio muito bem desenvolvido, porque eles têm equipas de research internas que de facto procuram sempre as melhores soluções. Há excelentes exemplos nacionais e internacionais de uma ótima hotelaria. Eu sou particularmente fã do grupo Six Senses, do grupo Aman, porque trazem realmente muita inovação para o mercado. E concretamente, eu não posso deixar de falar, obviamente, daquilo que tem sido a minha vida dentro do grupo DHM, em que o nosso trabalho é pegar em hotéis moribundos e que estão completamente despedaçados, e aquilo que nós fazemos é recuperar os ativos e pô-los no mercado de uma forma competitiva, e assim o temos feito. Com todas as unidades que temos no nosso portfólio, tentamos sempre ser os melhores do nosso competitive set. Em algumas geografias conseguimos ser, outras nem tanto. Obviamente também temos as nossas dificuldades em termos de recursos de investimento, mas a verdade é que temos feito um trabalho que os resultados, enfim, falam por si, e isto dá-se muito à custa de muito trabalho de pesquisa, muito trabalho de investigação. Só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui dentro da nossa organização uma Concept Manager, e a Concept Manager o que faz é exatamente isto, é trabalho em conceitos. Faz benchmark, olha para o Edition de Londres e diz, pá, no Edition tem um lobby que é uma coisa maravilhosa porque tem isto, isto e aquilo. Ou vai a um outro hotel qualquer, pá, pronto, a gente paga para ela ir visitar, mas tudo aquilo que traz são ideias de inovação e, portanto, isto é um investimento que tem retorno. Ah, mas é porreiro porque a malta anda a viajar e está a passear e está a bater charuto. Pá, sim, podem dizer isso. Se calhar a pessoa vai se divertir um bocadinho, mas a verdade é que traz todo o know-how que dificilmente aqui dentro destas nossas 4 paredes, dificilmente temos encontrar. Eu não tenho aquela obcecação de que lá fora é que se faz e aqui dentro não se faz, até porque a hotelaria nacional acho que neste momento está muito bem preparada para aquilo que é o nosso nível de competitividade enquanto país turístico, mas obviamente que há muita coisa muito interessante que se faz por este mundo fora e que nós temos que aprender e temos que ser suficientemente humildes para aprender e para estar atentos. Basicamente é isto. Muito bem, olha, eu vou só fazer uma última questão antes depois de dar espaço também aos participantes para colocarem as questões. E a minha última questão é assim: durante as entrevistas que fiz, perguntei quais hotéis é que os diretores de hotéis consideravam os melhores do país. E durante a primeira série eu vou-vos dizer alguns nomes que foram referenciados. O Yetman, o Convento do Espinheiro, a Quinta do Lago, o Douro 41, o Brown Central, o Vidago Palace, o Maximo, o Villa Vita, o Grande Real Villa Itália, o Marriott da Praia del Rei, o Nau Saleme, o Belmond Reeds, a Pousada de Sagres, a Casa da Calçada e o Six Senses do Douro Valley. Eu queria-vos fazer uma pergunta em jeito de provocação, se se consideravam que estar aqui reunidos nesta lista os melhores hotéis portugueses e se acham que ficou algum por nomear. E eu vou aproveitar que aqui este espaço para vos dizer que eu considero o Corpo Santo Hotel dos melhores hotéis em Portugal, sem dúvida nenhuma, e também considero o Furnas Hotel da DHM um hotel encantador. Eu sempre que lá vou, encanta-me. E, portanto, para mim estes são os hotéis, os melhores hotéis em Portugal. Mas, pronto, colocando assim a questão, Francisco.
Epá, é assim, eu tenho muita dificuldade em responder essa pergunta e eu não vou dar uma resposta objetiva porque efetivamente tenho dificuldade e vou explicar porquê. Porque os hotéis têm muito a ver com a nossa motivação de uma determinada viagem. Se eu disser assim, se a motivação for de trabalho, o hotel, Corpo Santo Hotel é o mais indicado. Pronto, assim eu conseguiria talvez formar uma resposta um bocadinho melhor, mas eu acho que depende muito do tipo de experiência que vamos à procura, do tipo de companhia que temos e do tipo de motivação que nós temos. Isso aí já podemos, se calhar, começar a limitar aqui um bocadinho mais a escolha de hotéis. Não há dúvida nenhuma que os hotéis que mencionados são hotéis excelentes. Eu aí, obviamente, que posso focar nos meus hotéis, posso dizer que o Douro 41 foi um hotel que nós encontramos e que era explorado pela Eurostars, tinha 15 funcionários, trabalhava de quinta a domingo e tem só e mais nada a melhor localização do Douro, tem uma vista absolutamente fora de série. Neste momento nós temos cerca de 70 funcionários, estamos com um nível de faturação para aí 3 vezes superior àquilo que era e fizemos um investimento bastante modesto no hotel. É certo que fizemos uma ampliação, pusemos lá mais 20 quartos, mas posso-vos dizer que neste momento é um hotel com um nível de procura absolutamente espetacular. Portanto, enfim, não quero estar a fazer publicidade, obviamente, não vou falar dos hotéis dos outros. Já fui ao Yetman, acho que o Yetman é um hotel absolutamente fantástico. Já fui a outros hotéis que mencionados, enfim, todos eles muito bons. Eu diria mais uma vez aquilo que disse há bocadinho. Acho que a hotelaria portuguesa está muito bem preparada, acho que estamos muito mais competitivos do que muitos destinos da Europa, que se calhar são destinos mais procurados e, portanto, relaxar um bocadinho no investimento. E nós só temos é que manter este padrão e até melhorar para nos tornarmos e continuarmos competitivos. Acho que basicamente é isso. Prefiro não dar nenhuma resposta muito objetiva à pergunta. Epá, obviamente que é assim, o Six Senses Douro Valley, que é um hotel que também é nosso, isso nem sou eu a dizer, e falando dos prémios, estávamos a falar, é o hotel mais premiado em Portugal. E talvez o mais caro, é o hotel com o preço médio mais caro em Portugal, é o Six Senses Douro Valley, que é propriedade do Fundo Discovery, não é gerido por nós apenas supervisionamos o ativo, em termos de investimentos, em termos de controle de gestão, mas efetivamente é gerido por uma cadeia fantástica chamada Six Senses, com quem eu felizmente tenho aprendido muito. Pedro. Olha, eu aqui vou ter que fazer aqui publicidade aos hotéis da DHM, mas eu nas Furnas, no ano da inauguração aqui do hotel onde eu trabalho, do Corpo Santo, passei lá uma semana espetacular, e foi também, aqui também por intermédio do Francisco Moser, que me fez ali um preço, que quiserem preços especiais, falem sempre com ele, que ele arranja sempre uns preços especiais. Né? Mas fiz lá umas férias, e até ligando isto ao que se dizia, umas férias espetaculares com o meu filho, que ele ainda hoje me fala daquela piscina aquecida cá fora. Não é? Tivemos um bom anfitrião também, que foi o José Melo Brana, e foi umas férias espetaculares. O Yetman, eu gosto muito, aliás, sou um aficionado do Yetman, mas eu, por exemplo, eu aqui em Lisboa, acho que há hotéis que eu gosto muito, são os dos Heritage, do Diogo Laranjo, né, que ele é o diretor de lá, ele faz um trabalho espetacular. As pessoas estivessem um bocado mais atentas àqueles hotéis, ao número de comentários que eles têm, à qualidade dos comentários online, eu ligo muito a isso, não é? Porque ali são o que os clientes dizem, não é? E, portanto, ele tem os hotéis espetaculares. E o Avenida Palace, que eu também gosto muito, porque é um hotel já com muitos anos, não é? E que é outro hotel que os clientes adoram, não é? Eu gosto muito de pensar que hotéis que os clientes adoram, certamente são hotéis que eu também gostava de adorar. E tem muitos comentários, não é? Isso para mim é importante, não é só ter pontuação alta, é ter muitos comentários, não é? E fico muito, e foram sempre hotéis que eu, de certa forma, invejei sempre. Né? Eu, por acaso, com o Diogo Laranja já disse uma vez, ele uma vez recusou-se a dar-me um estágio no F&B, mas já lá esta loucura, né? Depois anos mais tarde, mas eu admiro muito aquele trabalho que está ali a ser feito e estes hotéis em especial gosto muito. Muito bem, muito bem. Então, eu agora vou dar espaço aqui a questões. Pronto, para isto ser feito de uma forma organizada, eu gostaria que vocês pusessem a mão no ar em termos da aplicação do Zoom e eu depois pedia também para ligarem a câmera e para colocarem a questão, o nome da pessoa que eu chamar, liga à câmera e coloca a questão, está bem? Portanto, eu tenho aqui a Luísa Santos que tem a mão no ar. Isto tudo sem filtros, Ricardo. Diz? Isto tudo sem filtros. Sem filtros.
A Luísa quer colocar uma questão? O Miguel Rico, que tive a oportunidade Não, de... aqui no chat diz que a piscina aquecida é no Terra Nostra. O Terra Nostra também é um excelente Não, mas é o hotel. Miguel Rico a meter-se comigo, é o Miguel É Rico a nosso meter-se comigo. concorrente, mas devo dizer que é um excelente hotel. É um hotel muito tradicional ali nas Furnas também. E também tem uma piscina aquecida, mas nós também temos. Aqui Tenho E aqui garantimos. o Pedro vão pedir à Marques, portuguesa, para casa. Pedro Marques da Costa. Quer colocar uma questão? Se faz favor. Então, Muito boa noite. Cumprimento aí os dois oradores e dou-lhes os parabéns. A minha questão prende-se essencialmente com o destino de Portugal face a destinos que têm sido concorrentes do nosso, e estou a falar essencialmente, e qual é que é a vossa opinião, relativamente a destinos que têm sido concorrentes, nomeadamente no norte da África, Tunísias, Turquias, por aí fora, face a esta situação de pandemia, como é que entendem o comportamento desses destinos em função do novo normativo e das novas questões de segurança que são impostas e que são expectáveis que venham a ser exigidas por parte dos nossos clientes? Portugal já fez saber que dificilmente acontecerá. desculpem, vou ter que. Peço desculpa, Pedro, mas tenho que colocar de novo o microfone, tive que tirar aqui o som. Agora ouves, não é? Então, Sim, Pedro, olá, tudo bem? Antes de mais, porque o Pedro também é um amigo meu, aliás, eu estou aqui com uma série de amigos nossos. Eu acho que, pronto, o mercado é que vai ditar um bocado isso, não é? Nós vamos ficar aqui um bocado reféns do que vai acontecer, ou seja, se calhar países da Europa, sei lá, Alemanha, França, etc., vão ter uma série de entraves para férias nesses países, não é? Nomeadamente aqui do Norte de África, que foi sempre depois aqui uma grande mola, que quando tiveram todos aqueles problemas internos, políticos, também beneficiaram o nosso mercado. Não foi só isso, mas aquilo também ajudou. Eu acho que vão aparecer uma série de regras que vão limitar a saída da Europa para outros países, nomeadamente para a África, vai ser bem mais difícil, com a exigência de testes, etc, etc. E, portanto, acho que aqui no futuro próximo nós podemos beneficiar disto. Agora, se isso depois para o ano que vem toma efeito, eu acredito que vai continuar. Nós temos um destino bom, não é? Nós temos um destino que tem praia, tem campo, tem montanha, tem cidade, tem uma série de coisas e, portanto, eu acho que nesse aspecto nós não vamos ficar mal. Francisco, queres também responder? Não, eu estou de acordo, acho que esta questão do passaporte sanitário, que no fundo também penso que a pergunta tem um bocadinho a ver com isso, se é que eu a interpretei bem, obviamente vai ser aqui uma ferramenta que vai determinar muito que tem a ver com as opções dos países e dos próprios viajantes, não é? E isso vai ser uma tónica importante. Eu acho que são dois destinos completamente diferentes. Acho que Portugal, o Pedro diz que era um bom destino, eu digo que é um destino absolutamente fora de série, absolutamente fantástico. Acho que o destino de Portugal tem quase tudo em poucos metros quadrados e, portanto, isto para um turista que não tenha muito tempo, acho que consegue visitar um país e retirar, enfim, um conjunto de experiências absolutamente magnífica e, para além de tudo isso, somos um país ainda bastante seguro e, portanto, acho que nós, no fim do dia, só temos a ganhar com tudo isto. Enfim, nós temos beneficiado muito das desgraças alheias, infelizmente, mas a verdade é que também temos conseguido sempre manter aqui um certo nível de confiança que é absolutamente fundamental. Portanto, acho que é manter este registro e, mais uma vez, dando aqui um sinal para as entidades que nos governam de proteger o turismo, porque ele merece mesmo ser protegido, porque, caso contrário, nós ficamos entregues a zero indústria e zero atividade económica. Eu tinha aqui também uma levantada do Miguel Mel Brainer, se quiser colocar uma questão. Tem que ligar o microfone. Tem que ligar a câmara também, que é para a gente olhar para ele. Exato. Sim, este é o grande Miguel. Tem o microfone ligado, tem que ligar o microfone. Ora, Chico e Pedro, como é que estão? E Ricardo, gostei muito de os ouvir. Vocês têm hotéis excepcionais, sem dúvida nenhuma. Eu queria vos fazer uma pergunta. Se vocês têm sentido muito, ultimamente, a pressão dos operadores, vocês trabalham com certeza com operadores, e se têm sentido muita pressão de operadores
com a questão dos preços, querem baixar preços quando os nossos custos estão mais altos neste momento, e a minha opinião, eu acho que o virem clientes ou não virem, acho que não tem nada a ver com o preço, mas continuo a receber constantemente pressão de operadores que o preço tem que baixar, porque senão não vai haver turismo internacional, não vai haver grupos, e gostava de saber se vocês também têm sentido esta pressão ou não. Posso responder? Sim. Miguel, obrigado pela pergunta, sempre um prazer ver-te. Em relação à pergunta dos operadores, eu se calhar vou ser um bocado violento na minha abordagem a este tema, mas provavelmente terei que ser aqui um bocado curto e grosso para dizer o seguinte: os operadores têm que se adaptar aos novos tempos. Este é um ponto absolutamente fundamental. Há toda uma nova dinâmica no mercado da distribuição, e que os operadores, alguns deles, atenção, não digo todos, alguns deles não estão a conseguir adaptar-se, e a única ferramenta que têm é a ferramenta do preço. E quando alguém está apenas agarrado à ferramenta do preço, isto pode ter um efeito de curto prazo que funciona, mas em termos de médio e longo prazo não vai funcionar. E nós, hoteleiros, não devemos estar dependentes e reféns daquilo que são exigências dos tour operadores. As coisas têm que funcionar exatamente do modo contrário. Nós temos o nosso produto, nós temos a nossa estrutura, nós temos o nosso target de clientes e nós temos que saber escolher quem é que melhor distribui o nosso produto. Mesmo para isso, numa primeira fase, seja para ter algum prejuízo. Mas, ou seja, o dar um passo atrás para depois, mais tarde, dar dois à frente, acho que é a solução para nós encontrarmos aqui um caminho baseado numa diversificação de mercados, absolutamente fundamental. Nós não podemos estar dependentes do mercado A, ou do mercado B, ou do operador A, ou do operador B. Isto é um erro estratégico tremendo. Muito do problema que se passa no Algarve, eu não sei como é que é concretamente no Alentejo, vou abrir um hotel, como tu sabes, dentro de muito pouco tempo, no Alentejo, presumo que não haja uma dependência tão grande de tour operadores. Eu posso dizer que neste momento nós na DHM, mesmo em hotéis de mass market, já conseguimos atingir uma cota de 50% de clientes diretos, ou seja, sem intermediação, sem pagamento de comissões, sem nada disso, apenas num trabalho de corte e costura, basicamente. É um trabalho de procurar os clientes individualmente, tentar cativá-los, ter um CRM a funcionar, e as coisas vão-se construindo ao longo do tempo, e de poder, neste momento, ter negociações com tour operadores, obviamente, mas doseadas. E os tour operadores, se não estão interessados nos nossos preços, vão procurar o vizinho do lado e vão bater à porta do vizinho do lado. Mas eu acho que basicamente aqui a questão é não ficarmos reféns de uma situação que nos é imposta ou que nos é exigida. Acho que isso é um erro tremendo. Que isso pode-se virar contra nós, se calhar não no curto prazo, mas a médio e longo prazo. Não sei qual é a opinião do Pedro. Não, eu concordo perfeitamente com isso. Nós nunca tivemos muito negócio com os tour operadores e tínhamos muita dificuldade em passar a ideia do que era o nosso hotel, etc. Porque normalmente era tudo por telefone, ou vinha assim um e-mail e tal, melhor preço para o ano que vem e tal. Pronto. E a gente tínhamos sempre dificuldade em entrar nesse tipo de negociação. Apesar disso, nós temos o total do nosso negócio, quase 90% do nosso negócio, vem de 3 clientes, que é a Booking, a Expedia e o nosso site. Portanto, resta muito pouco para os outros. Portanto, quando eles nos pedem assim um desconto, nós lamentavelmente não conseguimos responder a isso, não é? Porque nesta fase não tem grande interesse para nós. Nós não conseguimos responder a isso. E, portanto, temos preços muito altos normalmente e, portanto, não tem funcionado. Mas temos tido a preocupação sempre quer dizer, ouvimos, mas há coisas que não se consegue, quer dizer, isso eu digo um pouco como diz o Francisco, é só preço, quer dizer, portanto, e nós ao fim e ao cabo chegamos a um ponto, mesmo que se tenha um produto muito bom, não se consegue sair daquele ciclo de preço, não é? E as coisas estão a mudar. Se nós repararmos, mesmo no caso da Booking, a pancada monumental que eles levaram nisto tudo, e que eles também estão aqui atrapalhados, eu acho que eles são tão atrapalhados como nós, não dão é tanto nas vistas, não é? Mas a verdade é que eles estão-se também a tentar adaptar, com reservas à última da hora, devolver o dinheiro aos clientes, fazer uma série de coisas, e portanto, aqui acho que cada um tem que fazer também um bocadinho pela sua vida. Devemos nos ajudar a todos, mas acho que também aqui, nesta altura, estamos todos a tentar ficar à tona d'água, não é? Tenho aqui o Sérgio Bernardo, que levantou a mão. Sérgio, queres colocar uma questão? Tens que ligar o microfone. Sim. Olá, boa noite a todos. Cumprimentos a todo o painel e a todos os que estão aqui neste agradável convívio, vamos lhe chamar assim.
em particular ao Pedro Pinto, uma pessoa de quem eu muito admiro, é sempre um gosto ver e ouvi-lo. Obrigado, é recíproco. E depois uma questão ou uma reflexão relativamente a algo que o Dr. Francisco Madeira há pouco também disse, que está relacionado com as desgraças alheias e a proteção ao turismo. Nós sabemos que esta pandemia causou um impacto forte em vários setores que estão diretamente relacionados com o turismo, mas em particular também em toda a estrutura da tour operação, seja a nível nacional, seja a nível internacional, DMCs e tudo mais. Ou seja, houve tour operação, empresas, agências que fecharam, empresas que fecharam, que despediram pessoal, reduziram o quadro de pessoal. O quão grave será isto, ou o quão importante será isto para quando vier a retoma? Ou seja, sabemos que as empresas, muitas deixaram de existir, que conheciam bem o nosso destino. Outras reduziram o quadro de pessoal das mesmas. Como é que será a retoma agora que vamos ter esta situação em que a capacidade de resposta daqueles que nos enviam os clientes está também agora mais reduzida? Eu posso dar a minha opinião sobre este assunto. Sim. Acho que todas as empresas que tenham alguma diferenciação, sejam DMCs ou sejam um agente de outro tipo, vai sempre conseguir encontrar formas e encontrar caminhos de superar a crise, apesar deste momento em que, efetivamente, a faturação é absolutamente zero e tem que beneficiar daquilo que são os apoios do Estado e tem que ter, obviamente, alguma estrutura financeira por trás para poderem-se aguentar. Eu posso dar um exemplo pessoal, eu sou um silent partner da Vega, não sei se conhecem a Vega, mas é uma agência que está há 20 anos no mercado, ou há mais, é um DMC em Lisboa, em Portugal, muito conhecido e que dá aí negócio a muitos hotéis, e portanto eu vou acompanhando assim um bocadinho de longe aquilo que se passa ao nível da agência, mas é uma agência com um nível de especialização grande, ao nível do MICE e de trazer grupos para Lisboa, etc. E posso dizer, obviamente, que neste momento a situação não é fácil, porque há aqui uma determinada especialização numa área que vai demorar algum tempo a vir. Mas eu continuo a insistir um bocadinho nesta tecla, ou seja, nós, para sobrevivermos, temos que ser, de certa forma, diferentes, e quando não conseguimos evoluir pela nossa diferença, temos que encontrar outros ângulos de diferenciação para poder funcionar. Agora, há aqui uma realidade que nós não podemos fugir, que é a intermediação é algo que tendencialmente vai acabar. Tendencialmente vai acabar. A gente já fala nisto há muitos anos, com a história da internet e das pesquisas online, etc. Hoje em dia, não sei, eu tenho os meus filhos que andam todos na idade dos 20 e tal anos, e ninguém usa agências de viagens para nada. Eles vão à internet, marcam o hotel, fazem a costa toda asiática, fazendo reservas diretamente, marcam os voos online também, não precisam de agências para nada. Qual é a agência que sobrevive? É aquela que é altamente especializada em mergulho. Eu preciso fazer mergulho em 3 destinos diferentes. E não sei, e preciso de monitores, e preciso de equipamento, e preciso não sei de quê. Então, se calhar vou buscar um agente que é altamente especializado naquele tipo de situação. Portanto, isto é um bocadinho para exemplificar o caminho que eu acho que este tipo de agentes, digamos assim, tem que ter no mercado, assim como nós hoteleiros. Também temos que ter exatamente a mesma visão relativamente ao funcionamento dos nossos hotéis. Nós não podemos adormecer à sombra da bananeira. Nós todos os dias temos que pensar em algo diferente para poder evoluir na nossa oferta. Não sei se respondi a pergunta. Eu concordo, é exatamente isso, quer dizer, isto é uma questão de adaptação agora ao mercado, não é? Eu também, o Sérgio está prestes a inaugurar o hotel dele, Sérgio, vou já aqui fazer uma publicidade, e portanto ele está prestes, é óbvio que ele vai entrar no mercado numa situação complexa, mas ele se calhar vai ter uma vantagem sobre mim, que ele vai nascer com uma equipa adaptada a esta realidade, com um mindset para esta realidade, para tudo isto, e ele se calhar nesse aspecto até consegue arrancar melhor do que eu no meu. As agências de viagens, nós vimos isto durante anos. Eu lembro a primeira reserva que chegou a um hotel onde eu trabalhava, no Altis, há 20 anos atrás, da Booking, e que nós só gozávamos e dizíamos, isto alguma vez vai funcionar e tal, uns tipos num site na internet e tal. Bom, hoje a gente sabe o que é que eles se tornaram, não é? E, portanto, isto se calhar é uma fase que, olha, nós também tínhamos telefonistas nos hotéis, não tínhamos, deixámos de ter, não deixámos. Os telefones eram um centro de receitas espetacular, não é? Não deixámos de ter, acabaram os hotéis, não acabaram os hotéis, o que é que nós fizemos? Faliu o hotel? Não, adaptámos, fomos para a internet. Entretanto, gastou-se as receitas da internet, toda a gente quer a internet gratuita, não é? O que é que nós fizemos assim? Estamos a tentar procurar outras coisas, em que aspectos? No spa, em todas essas coisas. Nós também nos estamos a adaptar. As agências, por outro lado, também vão ter que fazer, é claro,
preocupa-me, trabalham lá pessoas, nós não estamos a falar de uma coisa que desaparece, são pessoas que trabalham lá e que têm dali o seu rendimento. Mas a verdade é que eles também lhes vai ser exigido, ou fusões, ou enfim, uma série de coisas que eles vão ter que achar o caminho deles, como nós estamos a achar. Eu, quando abri um hotel em Lisboa, no ranking do TripAdvisor eram 246. 4 anos envolvidos, são 300 e não sei o quê. Portanto, eu vou fazer o quê? Vou fechar o meu hotel, vou vender mais barato? Não, vou me preocupar em entregar qualidade, entregar qualquer coisa diferente, que o tipo escolha o meu em detrimento de outro, mesmo que o preço seja superior, não é? Muito bem, muito bem. Eu penso que neste momento não tenho mais questões, também já estamos aqui com um tempo alargado. Bom, resta-me agradecer ao Pedro e ao Francisco pela disponibilidade e muito obrigado aos dois. Obrigado eu, Ricardo. Eu que agradeço. E a todo o painel. Obrigado. A paciência para nos ouvir. Queria só terminar por dizer que realmente terminou a nossa primeira edição dos Quase Tudo Hotel Pitch. No entanto, já temos em mente e já temos inclusive algumas entrevistas feitas, que será uma segunda série dos Quase Tudo Hotel Pitch, no qual vamos falar com diretores portugueses a trabalhar em hotéis internacionais e, por isso, fiquem atentos às nossas redes sociais. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal YouTube, todas estas entrevistas vão estar disponíveis no nosso YouTube e nas nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigado a ambos e também obrigado a todos os participantes e um bem-aja.